Podemos começar? Sim. Aposto, Por mim, pode. Vamos lá, vamos provocar. Peguei uma série de conceitos soltos para a gente pensar o que refletimos até agora. Coloquei aí. Dê uma lida. Vocês podem ler? Alguém podia ler alto para a gente aqui, só para a gente mentalizar? Quanto ao sucesso do tempo futuro, grandes sistemas teóricos e discursos, cultura única, religião única, progresso, trabalho e produtividade, lei e ordem, homogeneidade da forma de vida, universalismo de direitos, eurocentrismo, modelo da Europa, comunidades, estética dos corpos, várias culturas, ligações comunitárias e mobilizações, culpa, autoridade, crime, ligações ecológicas, tecnologia, ligações com a ancestralidade. Vamos lá. Vou começar por Micaela. Micaela. Sucesso do tempo futuro. Isso é um pensamento, essa ideia está alinhada a pensamento sistêmico ou mecânico? Bem, eu estou provocando, viu? O que você disser, eu concordo com a sua resposta. Tá por aí, Micaela? Só para a gente refletir algumas ideias aqui. Hein, Micaela? Micaela levantou a mão. Só um instante, professor. Espera aí que eu estou pegando meu fone. Futuro ou o quê? Quanto ao sucesso do tempo futuro, no tempo futuro, isso é uma visão sistêmica de vida ou reducionista, mecanicista, liberal, capitalista? Eu acho que reducionista. Concordo. Eu concordo com você. Reducionista, a ideia de progresso, de que vamos evoluir, Sim. que o futuro é melhor. Positivista. Positivismo, isso é ecologia rasa. Item 2. Grandes sistêmicas, teóricos e discursos. Isso é reducionismo ou pensamento sistêmico? Outra pessoa pode responder, quem quiser, aqui é livre, ninguém está... Só estou colocando as ideias para a gente alinhar os consensos. Também reducionista, né? Também reducionista. Inclusive, consequência do positivismo, né? Exatamente. Positivismo científico, que gera positivismo jurídico, que gera positivismo criminológico. A vida, a explicação por grandes sistemas teóricos. Começa aqui com o classicismo, um grande sistema teórico de abstração teórica sobre o que é o delito, a pena, né? Essa explicação geral. Isso é uma visão macro. Isso é a criminologia europeia vai desenvolver isso. A visão, e veja, olha como é, Micaela, grande sistema... Vou mais a fundo, colonial. É reducionista, concorda? Ainda assim é reducionismo? Sim. Não existe... Total, né? A meu ver, colonial, ocidental. Exatamente. Cultura única. Cultura única. Também, etnocêntrica. Etnocentrismo, hegemonia. Né? Existe uma biologizante. cultura dominante, exatamente. Tudo isso é a criminologia positivista e a criminologia clássica, depois a positivista. Nós chamamos, vamos colocar tudo como criminologia tradicional, vai produzir um pensamento reducionista de uma grande teoria, que existe uma cultura única, dominante do mundo. Religião única.
Religião única. Também, professor. Também, veja, eu aqui estava falando com você sobre budismo, sobre taoísmo, saindo para outras variantes, e não apenas as cristãs. O cristianismo é muito importante, São Francisco é muito importante, são pensadores baseados em ecologias profundas também, mas não são exclusivos. Progresso, trabalho, produtividade, ordem. Essa aí pegou pesado, hein? Tanto quanto. Tanto quanto A homogeneidade, base, né? homogeneidade da forma de vida. Aí homogeneidade da forma de vida, isso é reducionismo, pensamento mecanicista, reducionista moderno, isso é moderno, pensamento moderno. O pensamento sistêmico, ele é um pensamento, vamos dizer, pós-moderno, se você, entre aspas, compreenda assim, mas é um pensamento, é uma forma de pensamento antiga também. Me lembra a ideia de Durkheim, né? Funcionalista, a teoria. E sim, exatamente. Cada um Mas tem uma função na sociedade. quando nós temos um lugar mágico, eu considero como um dos lugares mágicos, tem muitos no Brasil, né? Mas nós temos aqui no Rio Grande do Norte um lugar mágico que faz uma contraposição a essa questão da homogeneidade de forma de vida. Que lugar mágico é esse aqui no estado? Quero conhecer. Ninguém tem aí uma sugestão? Existem muitos, eu estou pegando só uma sugestão. Um lugar onde se quebra a homogeneidade da forma de vida e se abre ao pensamento sistêmico. Que lugar é esse? A universidade? Não, acho que não. Pode até ser, mas acredito que não. Uma minoria, né? Que ela reproduz É, essa ideia, mas é onde você pode também ter um pensamento crítico, a depender de, né, que orientação você for tomar e de que fontes você for beber também. pode ser também. Eu concordo. Vamos admitir a universidade. Mas não sei, eu não estava pensando, eu estava pensando em outro lugar. A universidade é um bom lugar. Você vai encontrar, posso dizer que sim, aqui em Natal, sim, é um lugar desse. Concordo com você, Micael. Um lugar que a gente encontra essa ruptura com a homogeneidade da forma de vida. E se encontra em alguns espaços, inclusive no direito, enfim, na Universidade Federal, as universidades, né, os lugares de conhecimento. Mas eu estava pensando um lugar não acadêmico. E outro lugar não acadêmico? Existem, eu vou citar Pipa. Quando eu vou para a praia de Pipa, eu vou me encontrar com as formas não homogêneas de vida. Vou me encontrar com a ruptura da visão sistêmica, a ruptura que a visão sistêmica provoca na homogeneidade de vida. Talvez vocês não encontrem esse A. Eu encontro. E, inclusive, pessoas que compartilham esse entendimento também. Pipa é o nosso lugar sistêmico, né? Os referenciais, né, a cultura gastronômica, a forma de habitação, as relações com a natureza. Pena que eu acho que a prefeitura nem sabe desse, né, nem o poder público sabe desse espaço. A Praia de Tambaba, em João Pessoa, é um lugar desses. Canoa Quebrada, no Ceará. Jericoacoara. Universidade, universalismo de direito. Isso é um pensamento o quê? Moderno, reducionista ou sistêmico?
Professor, eu acho Na minha visão, reducionista. Moderno, reducionista, Verdade. inclusive fundamentando a própria noção moderna, né, por óbvio, de direitos humanos, né? Mas esse universalismo, isso é uma fake jurídica, viu? Eu acho que é reducionista. É o maior fake que o direito moderno produziu, a ideia de universalismo. Pode ver. Eu acho também. Eu assisti até um documentário uma vez, não sei se foi Guiné-Bissau, qual foi o país africano, e que era a colônia de Portugal. Ai, qual era o país, meu Deus? Vou lembrar depois. Aí era sobre era esse atrito que estava existindo entre o direito que está querendo ser imposto e os costumes locais. Eu acho um tanto etnocêntrico, entendeu? Do direito querer impor uma ordem, entendeu? Assim, tem questões de direitos humanos, como, por exemplo, lá existia uma violência contra a mulher muito forte. Então, fica esse dilema, né? O respeito à diversidade cultural e à cultura daquele país. Então, assim, eu acredito que não... Eu acho que é uma discussão muito complexa, porque você quer universalizar o direito aos olhos de quem? Do Ocidente? Que colonizou o mundo todo, praticamente, enfim, é uma visão mais das discussões da epistemologia do Sul aqui, mas eu acho que é um pouco complicado falar que é de futuro, sabe? Eu concordo também. Eu concordo. Eu tenho até um artigo publicado na revista Direito e Liberdade. Vou colocar aqui o link. Deixa eu ver se eu consigo. Eu reflito isso. Inclusive, o título, eu não estou conseguindo localizar aqui, mas o título do artigo é Backlash e Vaquejada. O que é a vaquejada? Ela serve, é um produto cultural, né? E ela serve para a gente refletir as contradições desse universalismo do direito penal, que a gente, inclusive da ecologia, o contraste das questões ecológicas e o uso do direito penal, né? Será que a gente vai usar direito penal para punir as pessoas que praticam vaquejada? Vaquejada é um produto cultural, mas é um produto cultural que contraria questões de ecologia profunda. E aí, tá vendo aí o drama? Bem, essa é a reflexão. Sim, com certeza. Essa é a minha reflexão de colocar os dois problemas, né? Multiculturalismo, universalização dos direitos, proteção dos animais e o bem cultural vaquejada. A questão também, o senhor me lembrou agora, em relação à utilização de animais em rituais de ordem religiosa de matriz africana, que é um assunto muito complexo, o STF já decidiu, né? Pelo Supremo, Fachin decidiu. Exatamente, e que o fundo, e que na realidade o fundo é o racismo, né? Todo mundo sabe, por serem religiões de pessoas africanas, enfim, negras, mas que a gente fica questionando por que a gente come peru no Natal, né? Ninguém questiona isso. Por que come o peixe na Semana Santa? Então, o assunto não é, né? Quando você vai olhar realmente... É isso mesmo. Pois você está fazendo uma análise crítica, muito profunda. Eu também me coloco nessa mesma crítica. A gente vai atrás da vaquejada, vai atrás da galinha, né? Do bode, do terreiro de Umbanda, da macumba, do que for, mas não vai atrás do peru na ceia de Natal. Se não vai atrás do peru, não vamos atrás da galinha. Essa é a minha ponto de vista. Bom, a gente está com produtos culturais, ninguém também pode, em nome da natureza, da ecologia profunda, sair criminalizando os vulneráveis, que já estão vulneráveis por muitos outros motivos. Sim. Né? E principalmente as questões que envolvem a religião de matriz, né, africana. Essas, coitadas. Não sei como é que ainda sobreviveram, chegaram ao século XXI, mas estão chegando com muita dor e sofrimento. O eurocentrismo,
eurocentrismo, a ideia eurocêntrica, etnometodologia, é eurocêntrica, etnometodologia não, eurocêntrica é a ideia reducionista, evidentemente. E existe uma criminologia específica de crítica ao eurocentrismo, que é o realismo marginal, a gente vai tratar depois, se tiver tempo. Várias culturas, multiculturalismo, isso aí é uma ideia sistêmica. Ligações comunitárias, mobilizações sociais, isso é uma ideia, o quê? Sistêmica. Culpa é um conceito sistêmico ou moderno do direito? Reducionista. Culpa. Culpa. É um modelo reducionista, porque a culpa ela é individual, ela individualiza. Quando a gente está no pensamento sustenta, a gente fala em culpabilizações, em responsabilizações, é algo mais amplo, não existe essa ideia de culpa individual, alguém que é culpado. Existe a ideia de responsabilização, é mais ampla. Essa ideia do individual também é bem ligada à questão cristã, né, professor? Sim, claro, tudo isso aqui que eu estou falando é dogmatismo cristão, que vem lá da demonóloga, viu? A gente começou por ali, hoje de manhã. Está tudo ali. O Estado, ele não estava, ainda da época que o Estado não estava separado da igreja. A ideia de culpa é uma ideia reducionista, que ainda é praticada pelo direito penal, mas na visão sistêmica, ela é totalmente superada. Não sei se vocês concordam comigo, né? Mas penso que é por aí. A ideia de autoridade, idem. Quando eu falo em culpa, eu falo de autoridade que aponta o dedo. No pensamento sistêmico, na visão ampla, holística, não existe essa autoridade que aponta o dedo para alguém. Todos estão comprometidos com as questões, com os problemas e com os conflitos. A ideia de crime também não existe. Tanto é que, se você for ler Luke Husman, o abolicionista, não fala mais em crime. Os abolicionistas não falam em crime, eles falam em situação-problema. Então, quando a gente vai para, por exemplo, o direito juvenil, infanto-juvenil, o ECA, ele tem abordagem sistêmica? Tem. Vocês compreendem agora que a abordagem do direito infanto-juvenil é uma abordagem sistêmica, não existe a ideia de crime. Existe a ideia de situação-problema. Muda completamente a maneira de abordar o direito. Eu mesmo, como juiz criminal, às vezes eu estou trabalhando um crime, estou com um caso que é um crime, mas eu começo a olhar aquele caso como uma situação-problema. E como eu vejo como uma situação-problema, muda a maneira como eu abordo. Isso não é comum, isso não acontece em todas as varas, em todos os casos. Adotar uma abordagem abolicionista. Então, quando eu estou dizendo aqui para vocês, eu estou dizendo em outras formas, inclusive falando do abolicionismo, o abolicionismo que eu estou mencionando é o abolicionismo real. Não é o tópico de um dia a gente vai acabar o direito penal. Não, é abordar perspectivas abolicionistas dentro do direito penal. Isso implica ampliar para uma visão sistêmica. Aí você ultrapassa o conceito de culpa, ultrapassa o conceito de crime, etc. Eu posso ir direto para o modelo sistêmico? Não. Eu acho muito difícil você alcançar o que eu estou falando aqui, uma visão sistêmica do direito, da criminologia, do direito penal, sem passar, sem dominar os conceitos básicos do modelo reducionista, porque nós não vamos superar esse modelo assim, né? Não é um sistema vai substituir o outro. Então, para você ser um advogado sistêmico, você tem que entender o modelo reducionista. É mais complexo. Concordam? Não sei se vocês estão entendendo. Não dá para você aprender pensamento sistêmico sem entender o que é culpa, autoridade, crime. Você tem que entender o modelo reducionista de abordagem do direito, para depois dialogar com esse sistema. Verdade, professor. Não se você vai virar um mero burocrata dentro do Estado. Verdade. O modelo reducionista ele é burocratizado.
Ligações ecológicas, esse é modelo o quê? É visão o quê? Ligações ecológicas. Ecologia profunda, modelo sistêmico, ecologia rasa, modelo reducionista. Tecnologia é o modelo reducionista. Por quê? Porque a tecnologia é como eu resolvo as coisas, como as coisas funcionam. É tudo muito mecanicista, visão mecanicista de mundo. Professor? Só para terminar, Mariana, ligação com ancestralidade é o quê? O que é que você acha? Qual, Mariana? Eu, professor? Foi você que falou? Não sei, eu pensei que fosse você que tinha falado. Foi eu, desculpa, eu falei Foi professor. Micaela? Então, diga aí. Antes de perguntar, me Passou a bola, responda. foi? Ligações com ancestralidade. Professor, eu acho que ela é. Sim, a pergunta é o quê? Se ela é reducionista ou. Ou sistêmica? Eu acho que não é nenhum. Eu Eu nem ia acho que. falar. Diga aí, fala aí. Eu não sei se a palavra seria sistêmica, mas eu acho que é algo que eu poderia falar assim, uma outra classificação, que sempre existiu no passado, que existe agora no presente e que vai existir no futuro. E quando o senhor falou das bruxas, me lembrou muito. E esse outro ponto que o senhor colocou do 9, que é comunidades, também me relembrou outra coisa. Aí, quando o senhor perguntou agora, eu fiz essa associação de, por exemplo, essa questão de comunidades tradicionais, né, indígena, essa questão da comunidade, das mulheres, esse conhecimento que é partilhado até hoje, as nossas avós, se você perguntar, elas vão falar receitas de chá, de não sei o que lá, ou então a própria questão do sagrado feminino, que é estudado muito hoje no em uma parte do feminismo, que é resgatar várias tradições, enfim, que é plantar a lua, acho que são termos que eu falar que ninguém vai entender, mas questões que são resgatadas, mas que mexem com a Perfeitamente. espiritualidade, entendeu? Então, eu acho que são símbolos e práticas de resistência, que mesmo que no fundo você não acredite, como a religião, por exemplo, se alguém aqui for religioso, né, que existe um Deus no céu, etc., mas assim, eu acho que o poder dessa oralidade, das tradições, fazem com que se permaneçam, então a história continua. Então, se continua, são resistências. Né? E há, do outro lado, tentativas de silenciamento. Então, quando você falou, ainda conseguiram resistir até hoje, por quê? Ainda conseguem resistir, porque ainda existem pessoas negras, né? Os indígenas quase foram todos exterminados. Então, acho que é isso, né? Essa questão da tradição que é muito importante, que mesmo que você, por exemplo, for de uma religião que não acredite em Oxum, enfim, mas você pega aquele símbolo, né, aquele ethos daquela religião, e não é que você acredite que aquilo existe, mas que tem um significado e que precisa ser preservado para que se continue resistindo. Perfeito. Eu acho que eu compreendo, a gente se comunica muito bem, eu também. Eu acho que é pensamento sistêmico, essa visão de ancestralidade é o pensamento sistêmico. Ele está lá, acobertado, o retorno da ancestralidade. Infelizmente, a ancestralidade existia na época da caça às bruxas, mas ela, bem, Sim. o direito penal moderno acabou, porque acreditava que não tinha explicação científica, racional para aquilo. Elas iam para a floresta, né, no período Sim. enfim, um período, eu vou falar aqui, não me julgue. É porque parece extremamente de quem nunca ouviu. Elas iam para a floresta, por exemplo, num período menstrual, de TPM, umas cuidavam das outras, tinham aquela questão do sangue na terra, né, da menstruação, de, por exemplo, devolver a fertilização para a terra. Enfim, são rituais, por exemplo, que eram feitos, mas que têm esse significado de comunhão, de comunidade, né, O de Martelo das poder. Bruxas fala sobre essas questões. É muito legal, é interessante, né? Problema da menstruação, enfim. Colocaram como um problema, né? E principalmente por médicos homens ginecologistas, né? Então, aí já começa, eu vou começar a falar aqui, mas a crítica vai ser pesada, mas é Mas é isso. isso mesmo, é isso. Isso é uma visão feminista, eu concordo, a criminologia ela deu um grande avanço para a gente resgatar a questão da ancestralidade, e isso não se exclui do pensamento sistêmico. Então, o pensamento sistêmico ele vai resgatar a ancestralidade. As culturas ancestrais, tem outro lugar que é um lugar que guarda traços sistêmicos, que é
São Miguel do Gostoso, né? O próprio nome da cidade, né, Gostoso, remete à ancestralidade, né? A pessoa de Gostoso, que morava lá. E faz uns 3 anos que eu fui para São Miguel, mas não esqueço do momento que eu estava lá, eu conheci uma pessoa, Ari, que é fotógrafo lá, e Ari, ele tira fotos, ele tem um Instagram, ele tira foto de pessoas da cidade, né, locais. Eu acompanho ele. Mas Ari disse, tem uma mulher aqui, uma das moradoras mais antigas de Gostoso, e ela gosta muito de falar. Opa, ela guarda os segredos ancestrais de Gostoso. Incorporou o antropólogo, hein, Eu professor? incorporei o antropólogo, eu fui lá na casa dela. Bati na porta lá, ela apareceu assim, diga. Parece que o nome dela é Paula, não me recordo muito, mas eu tirei até uma foto com ela depois. Eu vim conversar com a senhora. Vim conversar com a senhora. Veja, ali, para mim era um ponto turístico. E a gente sentou, ela disse, pois não, então vamos conversar. E a gente ficou conversando, e chegaram outras pessoas. E, bem, parece que eu estava lá, né, ouvindo os segredos ancestrais daquela região. Mas não é uma praia. Ali não é uma praia. Ali é um lugar que guarda segredos. Eu acho que a gente, né, deu uma visão muito ampla sobre ligação com a terra, com a ecologia, com a ancestralidade. E agora a gente vai romper isso, eu vou compartilhar um pouco. A ideia positivista, ela vai dar continuidade, vou compartilhar aqui o texto novamente, ela vai dar continuidade à visão reducionista. A escola positiva ou positivismo jurídico vai superar o paradigma. Deixa eu abrir aqui um momento. Pronto. Pronto. Estão visualizando, né, a tela já? Sim. Então, pronto. Então, vamos. O segundo livro que a gente vai abordar os livros são esses aqui, estão lá na pasta. O Homem Delinquente, Garofalo, Criminologia. O primeiro livro de criminologia com esse nome é o livro de Garofalo. E Nina Rodrigues, né, Raça Humana e Responsabilidade Penal. Veja, são livros positivistas, positivismo jurídico. O positivismo jurídico, ele decorre do positivismo científico, a mudança dos métodos na ciência, e o método agora será o indutivo, né? Vai passar do particular, análise do sujeito, e a partir daí eu generalizo tudo. No direito penal, a gente chama de escola positiva, e em criminologia, nós chamamos positivismo criminológico. A ideia de positivismo criminológico, ela não tá, em criminologia, não está superada, é uma ideia vigente hoje ainda. Existem muitas abordagens que são de base positivista. Por exemplo, o conceito de inimigo do direito penal de Jacobs, é um conceito tipicamente positivista. Veja, enquanto o classicismo ele estava centralizado numa filosofia, era uma filosofia que baseava ou fundamentava abstrações jurídicas. No final do século XIX, há uma mudança, né, o surgimento de um conhecimento novo, e deixa de ser abstrato, vai ser concreto, empírico, e aqui é o predomínio da antropologia criminal. Né? A antropologia criminal do século XIX, aliada ao pensamento médico, desenvolvimento da ciência, vai desenvolver uma nova criminologia, uma criminologia positivista. E aí sim surge a criminologia como disciplina. Surge como disciplina etiológica. Etiologia que ela vai buscar causas, tá faltando um acento aí, etiológica do crime. Etiologia do crime, procurar as causas do crime. Se eu encontro as causas do crime, e essas causas que eu vou procurar, elas estão no criminoso. Eu mudo o objeto. Classicismo, objeto, crime. Positivismo, objeto,
criminoso. Essa etiologia do crime, então, é que dá nascimento à criminologia como disciplina. Na América Latina, o primeiro livro, até poderia ter colocado lá, nem coloquei. O primeiro livro é o de Clóvis Bevilacqua. O primeiro livro na América Latina a ter esse nome, criminologia, dá esse nome, criminologia. É um livro interessante, muito interessante, mas ainda preso aos padrões da criminologia positivista, europeia, a forma de pensar de Clóvis é basicamente positivista. Que é normal, o que é normal, porque o positivismo era visto como algo revolucionário, a grande transformação da ciência, né? Eles contribuíram muito para a criminologia, a ideia de ruptura do modelo de abstração teórica, tudo isso do classicismo foi motivo, né, dessa escola. Vamos, então, né, ele estabelece um paradigma teológico, um paradigma que vai encontrar essas causas, encontrando essas causas, eu posso impedir o crime. Né? Essa discussão entre modelo positivista e clássico está num filme lá, Laranja Mecânica, que eu já falei aqui para vocês. O positivismo, a visão positivista de criminologia vai basear numa ideia consensual de sociedade, né? Existe uma harmonia social, existe um valor dominante, superior. O crime é algo não funcional, patológico, né? Irracional, né? Que ele quebra a funcionalidade, e também nessa ideia vai se, a partir de causas, eu posso fazer a correção do sujeito, do indivíduo, o objeto é o indivíduo. Aí surge, então, o correcionalismo, a própria proposta, enquanto os clássicos falavam em prevenção geral, a ideia de prevenir o crime como uma resposta coletiva, geral, para todo mundo, aqui o método é o indutivo, então, eu vou partir do indivíduo para generalizar, então eu vou tentar corrigir o indivíduo. Então, aí sim eu vou falar em correção, ressocialização, essa é a visão clássica. Nina Rodrigues, olha, Nina Rodrigues é um mulato, já falando até, acho estranho como é que um mulato, como Nina Rodrigues, que era um médico, criminólogo também, poderia desenvolver o positivismo, exatamente. Olha o que Nina Rodrigues diz. A sensualidade do negro pode atingir, então, as raias das perversões sexuais mórbidas. Nós estávamos falando um pouco sobre corpos agora, sobre cor, sobre domínio da sexualidade das mulheres. Olha aqui o que Nina Rodrigues fala. A sensualidade do negro pode atingir, então, as raias das perversões sexuais mórbidas. A excitação genésica da clássica, que eu não sei o que é isso, clássica, mas existe sim, a mulata brasileira, não pode deixar de ser considerada um tipo anormal. A ideia de mulata é uma ideia etnocêntrica, preconceituosa e racista, sobretudo, né? E a ideia de anormalidade. Veja, você vê que os positivistas eles vão fazer classificação das pessoas. O que é normal, o que é estranho, perigoso, não é? Dividir isso, quais são os sentimentos primitivos, né? E a sexualidade é atribuída a esses sentimentos primitivos do ser humano. Veja, ele aqui está falando da mulata, né? Mulata, por si só, é um termo pejorativo, né? A ideia de mula, né? De força, de bruto, né? Combinação do burro com o cavalo, né, gera um sujeito com sexualidade exagerada. É isso que está sendo dito nas entrelinhas do Nina Rodrigues. Eu coloquei um livro de Nina Rodrigues. Coloquei lá na pastazinha um livro dele, ele apregou um direito penal para olha o que ele diz, um direito penal para cada raça. Pode dizer. Tem um filme, quem quiser assistir, se chama A Vênus Negra. O senhor conhece?
Não, não, não. Que é sobre uma mulher que foi retirada lá de um país africano, que ela tinha assim um glúteo, né, o bumbum muito grande, avantajado, é típico, assim, digamos, né, do biotipo, e era muito grande. Aí pessoas europeias foram lá, ou foi americanas, pegaram ela, sequestraram, né, e levaram para fazer pesquisas, tipo assim, era no auditório, colocava ela lá dentro de uma jaula, como se fosse um animal, sabe? Essa coisa bem grotesca, que realmente aconteceu esse caso. E depois, quando ela faleceu, retiraram a vagina dela e colocaram dentro de um tubo para pesquisa. É uma coisa assim, que você olha, sem fazer surreal a história, né? E vários antropólogos, inclusive brasileiros, foram influenciados por esses conceitos que o senhor está falando, como, por exemplo, Gilberto Freire, e essa romantização, né? Naquele livro que ele escreveu sobre sobre o povo brasileiro, né? Então, Beleza, essa é isso mesmo. romantização em relação à mulher, a mulata ter o sangue quente, essas coisas, como o senhor falou, alguma coisa nesse sentido, mas, na verdade, elas eram estupradas pelos senhores de engenho, né? E assim, eram escravizadas. Então, há uma romantização, né, nessa construção da história do brasileiro e que foi influenciada por esses cânones que o senhor está citando aí, que foram biologizantes, né? Exato, exato. Tem um outro filme, eu estou tentando me lembrar o nome, você me despertou para esse filme que depois eu vou assistir. Deixa eu tentar aqui alguns filmes que a gente pode sugerir para vocês. Deixa eu tentar aqui me lembrar. Existe um filme clássico sobre racismo, Os Donos da Rua, de Spike Lee. É um filme ruim de assistir, é mais para quem gosta mesmo de criminologia e cinema, mas eu não acho que é um filme extraordinário, não, mas é um filme dos anos 80 e vale a pena, assim, eu acho interessante. Estados Unidos, a luta pela liberdade, deixa eu ver como é o título do livro, do filme que eu estava querendo dizer. Tigre Branco é um filme sobre etnocentrismo muito interessante. Tigre Branco mas é uma questão não envolve questão racial. O último filme de Spike Lee, não é o último não, acho que é o penúltimo, né? Infiltrados no Clã, tá no Netflix, Perfeito. muito interessante a abordagem que, né? Um curta que ganhou o Oscar, agora recente, tá no Netflix. Dois Estranhos, filmaço, um curtazinho, meia hora, filmaço. E, rapaz, já que você falou de cinema, mas eu queria ter um tempo para a gente falar de algumas dicas de cinema, né? E deixa eu ver outros que a gente pode sobre efeito sistêmico, depois a O gente pode professor também tem o Green Book, é esse? Green Book também, não é Green Book, não é porque mas Green Book sim, um Porque filme mostra, inclusive, o preconceito contra o italiano, né? baseado em fatos reais, né? Então, Sim. assim, é ligeiramente baseado em fatos reais, mas é um filme muito interessante. Boa lembrança. Vamos lá, só para pegar aqui, para a gente terminar. Marshall, Igualdade e Justiça, vale a pena assistir o filmaço sobre um advogado negro, Marshall, o nome dele, interessante, se tornou ministro da Suprema Corte, e Emicida Amarelo, acho que vocês não se viram, eu recomendo, Emicida Amarelo, perfeito, uma grande crítica, é um documentáriozinho, está na Netflix também, mas o filme que eu estava querendo dizer. Peraí, calma, deixa eu tentar me lembrar aqui. Eu estou procurando ele. Mas não Era tinha. sobre o que a história? Não, é um filme, como você me lembrou, essa história da criança, da mulher que é levada, remete a fatos reais, a questões dos aborígenes na Austrália também, né? Eles fizeram isso na Austrália,
levar crianças aborígenes para serem criadas. Eu vou até ultrapassar, não vou nem procurar mais esse que eu estava querendo, mas a história dos aborígenes na Austrália, que eles, na década de 70, as crianças eram levadas para outras famílias a partir de visões positivistas. Até 1960, na Austrália, os aborígenes eram considerados inferiores, seres humanos inferiores. E lá teve um programa de retirada de crianças para adoção por famílias brancas, isso é bastante emblemático. E temos vários outros casos, enfim, que adianta. Vamos voltar à aula para a gente não ficar voando mais. Então, pegamos aí Nina Rodrigues, fizemos alguns aportes, não podemos deixar de citar esse positivista criminológico. Você falou nas questões raciais, eu quero complementar aí, não sei se vocês já estão vendo, o quadro que é o de Cavalcante, né? Um modernista, 1950, né? E, olha, o título do quadro é Mulata, né? Então, mas esse quadro, que é um quadro já do final dos anos 50, da fase final dele, ele é um autor branco, mas ele escreve série de mulatas, né? E o que é que você vê nesse quadro aí? Né, Micael? O que é que a gente vê nesse quadro? Né, dessa mulata? Corpos. No quadro. Como? No quadro. Sim. Acho que eu me perdi, professor. Não, o que, que a gente está vendo nesse quadro, né? Um quadro simples, mas você é um quadro representativo da arte moderna no Brasil. Eu não Mas... estou vendo nenhum quadro. Ah, não tá compartilhado, não? Eu estou vendo só um slide de uma menina Rodrigues e uma foto aí. Não estou vendo não, quadro. É no slide posterior, eu acho. Ah, então é porque o meu não atualizou. A internet deve estar lenta, desculpa, eu não estou vendo não. Eu até parei a apresentação do seu. Porque alguém falou aqui no comentário que está no quadro, mas eu não estou enxergando o quadro. Visão ampla. Eu vou abrir aqui. Estão visualizando? Ótimo. Então, pronto, eu vou passar o quadro aqui. A mulata, o título de... Então, ele publica a mulata, né? A forma como a mulata se apresenta. Isso é um conjunto... Professor? Pode dizer. Licença, eu fui para o MASP, lá em São Paulo. É do MASP esse livro. E eu os dois tenho quadros. até a foto desses quadros no meu celular. Os dois, os três, que eu vou ter um terceiro que eu vou mostrar aí, são do MASP. De Cavalcante, né? Ou seja, a mulata, tem mais de uma mulata lá, você vai encontrar várias mulatas. Mas é importante você olhar a mulata, como é que ela está apresentada, porque isso diz muito. Se você não olhar com o olhar da criminologia visual, você não vai ver nada no quadro. Mas olhe com o olhar da criminologia visual. O que é que esconde esse quadro? Quais são os corpos que estão à mostra? Compare como é que outras obras de Cavalcante e das brancas, em que situação é essa? Como é que ela está vestida? O vestido está prendendo o pescoço ou ela está nua ou seminua? Como é que a mulher, né? Porque se você for no Museu de Arte Moderna, né, do Rio de Janeiro, você vai encontrar as mulheres normalmente nuas, né, expostas em carne viva, mas os pintores ou os autores são homens, e as mulheres não estão lá.
Então, Professor, pode dizer. nesse sentido, então, qual seria a diferença, por exemplo, desse conceito assim, abordado com relação, por exemplo, a essa pintura e as pinturas e esculturas feitas pelos grandes mestres da antiguidade, em que também se tinha aquela valorização do corpo nu, tanto do corpo masculino quanto do corpo feminino? Não, mas é exatamente, é importante observar, mas porque isso que a gente está falando aqui é já uma coisa moderna, porque lá é outra conotação. Lá eles estão em outra sociedade. Não tem os valores que se você for visitar Pompeia, por exemplo, na Roma Antiga, você vai ter lá em Pompeia, na casa dos prostíbulos, você vai ter grandes painéis. Os painéis ainda hoje estão conservados com representações sexuais, mas você não pode olhar aquilo com os olhares de hoje. Você tem que olhar com os olhares para compreender aquela sociedade. Ali é um produto cultural que diz muito sobre como aquela sociedade pensa. Então, exatamente, nós não podemos fazer regressão reducionista histórica, que é eu tentar compreender o passado com os olhos de hoje. Não dá para... Existe até um artigo que eu recomendo, que é de Luciano Oliveira. É um artigo muito clássico, eu vou tentar, deixa eu pegar aqui. Luciano Oliveira, pode dizer. A gente pegar um contexto histórico, né, onde a mulher não podia, até alguns anos atrás, não podia nem estudar, as faculdades eram destinadas apenas aos homens, a mulher era vista como se fosse até uma propriedade do marido. Então, assim, quando a gente pega... Não, mas é verdade, o que Emerson falou, é importante a gente observar isso, viu, Emerson? E isso que também complementando, é que você olhe, tem um artigozinho que você baixa na internet, que é Não Fale do Código de Hammurabi. É um artigo muito lido em pós-graduação, a perspectiva sociojurídica da pós-graduação em Direito. Ele vai falar sobre como o direito ainda é limitado na visão sociológica. E ele vai para o passado, né, e ele pega o passado e interpreta com os olhos de hoje. É justamente isso que ele está falando aqui, né? Não fale do Código de Hammurabi. Então, a gente não pode pegar o Código de Hammurabi e querer interpretar o Código de Hammurabi como se fosse hoje esse código. Ele é outra coisa. Hoje ele é outra coisa. Então, do mesmo jeito, a gente pode pensar, eu não posso dizer, comparar de Cavalcante, a mulata de Cavalcante, dizer, lá no passado, os romanos também faziam esculturas de pessoas, mulheres negras, e de homens, que seja, nus, Davi, Da Vinci, enfim, ali tem outra conotação, talvez tenha outra conotação, mas não Davi. É uma interpretação anacrônica, né, professor? É um anacronismo, exatamente. É um anacronismo. Você incorre o risco de fazer uma interpretação errônea do que realmente está descrito nessa obra, que é uma leitura. Então, você tem que ver o contexto. Exatamente. Que é diferente de que você tecer uma crítica àquele autor, àquela obra. Né? Você fazer uma comparação com algo que tinha outro contexto. E até quando a gente pega o contexto histórico, a questão da escravidão, né? Que os escravos eram vistos como propriedade do senhorio e tudo mais. Não que a gente legitime e ache certo, mas naquela época era o que acontecia. E, assim, até para a gente ver os avanços sociais, né? Os avanços nos direitos, principalmente das mulheres, dos negros. E, assim, a gente pode ver o avanço através dessas representações do passado. Verdade. Sim, é uma leitura da história em tela, né? É muito incrível a arte. Então, a visão anacrônica é essa visão que a gente tenta, vai lá em Platão e dizer que Platão é racista. O Platão defendia o racismo, ele tem uma concepção racista, mas
Sim, Vamos, Thomas vamos Hobbes parar também a parte defendia a queima às bruxas. tá? Thomas Hobbes também defendia a queima às bruxas. A gente pode E por aí criticar esses vai. autores, vamos A crítica, criticá-los tudo, mas exatamente. vamos também fazer uma análise a partir do conhecimento que está Sim, hoje, que nós temos da visão de mundo que mudou, né? Mas é importante essa advertência, porque quando a gente está analisando, aí sim, quando eu estou analisando de Cavalcante, eu já estou analisando no contexto moderno de uma obra, né? Claro que de Cavalcante ele está expressando um produto cultural, que esse produto cultural, né, na forma de quadro, de arte, ele transmite os valores, o que a gente pensa sobre a mulher negra, né? E outro autor, um pouco antes de Cavalcante, que é Arthur Timóteo, também está lá no MASP, né? E aqui o artista, ele é artista negro, né? Praticamente desconhecido, e publicou esse quadro 20 anos depois da abolição dos escravos. E olha a arte como é diferente. Né? Olha a arte como é diferente. Né? A criança pobre, o olhar para fora da tela, melancolia, tristeza. Né? Olha o homem branco pintando, que ele vê da negra, e o homem negro pintando, que ele vê do menino negro. Recentemente, eu vi até uma crítica sobre as vestimentas, por exemplo, em alguns esportes. As vestimentas para os atletas masculinos e as atletas femininas. Por exemplo, no voleibol. Eu vi essa crítica. Concordo. Eu assisti uma série, eu acho que ela é bem forte, porque ela meio que faz uma representação, acho que ela tenta ser bem realista, mas ela traz, eu até comentei no chat, a série é Outlander, ela tem na Netflix, Como é o nome? e ela, Outlander, Certo. ela traz, nela ela retrata um desse julgamento das bruxas, onde a prática de magia negra é atribuída às mulheres e tem meio que o julgamento delas duas. E elas iam para a fogueira. E também ela trata essa questão da escravidão. Aí nela, uma mulher que ela viaja, ela consegue. Ela é bem assim, criativa, digamos. A mulher ela viaja através de umas pedras e ela é de um século diferente, acho que é 200 anos à frente, e ela encontra, ao voltar aí para o passado, ela tem esse choque de realidade, porque ela encontra as coisas como eram à época, a questão da mulher, de não poder estudar, das profissões serem atribuídas ao homem, a questão da escravidão. Tá vendo aí a visão sistêmica, Amanda? A ancestralidade, dá para conectar-se com isso? O Ô, passado, professor, refletindo no presente, para aproveitar quem assistiu Dark aqui, ixi, aquela série pode Assisti. falar. Muito bom. Assistiu, pronto, às vezes o pensamento sistêmico ali, as conexões entre as pessoas, o passado, refletindo no futuro. Vamos lá, o próximo aí que falou, que eu não vi direito quem foi Rodrigo? essa colocação da Amanda agora sobre a vestimenta. Foi agora que eu vi que teve, eu acho que foi uma seleção, foram umas mulheres jogadoras de vôlei que foram criticadas porque não usaram biquíni, usaram short. Foi, eu não vi não isso. Aqui em Natal mesmo, agora saiu uma discussão, agora mesmo, essa semana, né, a personal que foi proibida de entrar na academia porque estava com short curto. Eu também vi, professor. Inclusive, eu vi um caso de num condomínio onde vários moradores, inclusive, foi uma repercussão gigante. A mulher entrou com ação judicial que ela estava sendo criticada porque estava andando pela área comum segundo com vestimentos não apropriados. Ou E seja, teve short. aquela mulher lá de Brasília também que estava com vestimentos não apropriados, foi proibida de passear no parque. Isso foi esse ano já.
Cadê as bruxas, né? Então, você entende aí o que a gente estava falando de ultraviolência, do movimento feminista anárquico, vai defender o quê? Nós vamos, né? A revolução das bucetas, né? Como eu disse lá, a frase da faixa que estava lá em São Paulo. Quem olha assim, vixe, Maria, que coisa horrorosa é essa, né? Não, calma, a ideia é essa, é provocar uma ultraviolência, mas a ultraviolência é simbólica, né? As marchas das vadias, a marcha das vadias, né? Quem assistiu as marchas das vadias já, né? A marcha da vadia começou lá no Canadá, e por conta justamente disso que a gente está falando aqui, né? A marcha da vadia começou por conta de um policial que abordou uma mulher, algo assim, e fez um julgamento que ela não poderia estar naquele local, vestida daquele jeito, ela era vadia, tal, etc. Né? Então, lá houve um movimento, né? Se nós vamos fazer a marcha das vadias. As vadias são as bruxas modernas, né? Segundo o feminismo. Sim. E aí esse movimento se espalhou, né, pelo mundo. Aqui em Natal nós tivemos, inclusive, Marcha das Vadias. Professor, e uma coisa que eu percebo também é que às vezes o movimento feminista, ele é confundido com o feminismo, que seria o contrário do machismo. E as pessoas não, assim, a minha visão é que o feminismo, ele busca essa igualdade, esse respeito ao direito das mulheres. E muita gente confunde com o feminismo, que seria o contrário do machismo, que é a superioridade da mulher em detrimento do homem. E eu acho que isso também encontra um certo óbice da aceitação do feminismo, de algumas pessoas entenderem a importância do movimento. Exatamente isso, é isso mesmo. Ó, aqui, para a gente terminar, o positivismo, eu trouxe aqui um quadro de um patchwork, está lá também no MASP, viu, Luciano? Não sei se você viu. Foi Luciana, não foi que me falou que foi lá? Um patchwork de Rossana Paulino, né? Então, quais são os temas? O título do trabalho da arte é as ferramentas, a permanência das estruturas. Quais são os elementos desse patchwork? Você vê que ela pegou várias imagens e fez uma composição. E quais foram a seleção das imagens? O crânio, que é a marca do positivismo criminológico, né? A ideia do crânio, da frenologia, o conhecimento da frenologia, né? Que é a ciência da medição dos crânios, a partir da frenologia, da medição dos crânios, eu poderia chegar ao determinismo biológico, a predisposição do sujeito para cometer crimes. Né? E isso leva a um racismo de Estado, já estou em Foucault. O racismo aqui não é só um racismo étnico, é um racismo mais profundo, é um racismo de Estado. O Estado vai se organizar a partir dessa estrutura positivista, né? Criar diferenciações, o sujeito normal, né? Do sujeito diferente. Aí você vê o negro, ela colocou o negro, o navio negreiro, o crânio e o título da obra, né? O título da obra, Permanência das Estruturas. Os crânios lombrosianos, a foto, né? Essas fotos foram tiradas pelo Augusto Stahl e foram encomendadas por um cientista determinista, né? Então, cientista determinista suíço, radical, né? Louis Agassiz, e defendia justamente a superioridade da raça branca. E o título da obra está dizendo, as coisas continuam como antes, né? Esse plano, né, o plano do navio negreiro é um plano arquitetônico real, né, como era o navio negreiro, né? E esse navio negreiro, esse plano até lembra uma bala, né, uma arma, né? O corpo negro, né? Uma foto tirada ali em branco, como sendo, né, uma não pessoa indigna de luto, como diz
Judith Butler. Bom, isso aqui é isso que eu queria que vocês fizessem, né? Escolhessem uma abordagem criminológica, a gente está tratando aqui de um dos livros, e aí vocês fazem um patchwork, uma imagem dessa com algumas explicações, eu vou explicando aos detalhes. Dá para gente, eu não sei se vocês já podem, nesses 30 minutos, eu só peguei aqui Tobias Barreto. Tobias Barreto é um autor que está mesmo nessa época, ele está na época do positivismo, mas ele traz uma crítica que é totalmente dissonante com o positivismo. Tobias Barreto, ele vai fazer uma oposição a Nina Rodrigues, ele vai falar que a pena tem um caráter político, não jurídico, que o sistema é incapaz de melhorar o sujeito. Veja, ele está assim, fora do contexto. Por isso ele não deve ter sido ouvido. Menores e Loucos, o livro dele tem um apêndice na parte final, e lá em Menores e Loucos, nesse apêndice é que ele vai comparar o direito a uma guerra, né? É uma visão estritamente crítica. Mas, veja, ele está fazendo aqui uma crítica no século do positivismo jurídico, fazendo uma oposição à ideia do positivismo. Ele diz que a pena tem um caráter político, né, e os positivistas não viam nenhum problema na pena. Ele dizia que era, inclusive, incapaz de melhorar o sujeito. Quem vai falar isso que ele está falando aí, quem vai fazer isso será apenas a criminologia crítica, 100 anos depois. Quase 100 anos depois. Por isso é um autor que está à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo. Inclusive à frente até de Beccaria. Beccaria não conseguiu fazer essa crítica. Dá para a gente, nesses 30 minutos finais de aula, os grupos se reunirem aí para escolherem pelo menos os livros que querem fazer a abordagem, ou vocês querem deixar isso para depois? A gente vai por fases. Vocês querem um tempinho, aí depois vocês voltam e dizem qual o livro que vocês escolheram? Posso dar? Professor, minha sugestão. Eu acho melhor que a escolha dos livros seja num segundo momento, que vai poder dar uma analisada, sentar com um pouco mais de calma, entendeu? Tá certo. Não, aí, assim, e aí o senhor daria um prazo para que a gente dissesse, olha, até até segunda-feira, terça-feira, vocês informam quais são os grupos e os livros. E o prazo aí dos 20 dias que o senhor vai dar para a gente... Não, concordo, podemos fazer assim, mas eu queria que vocês já hoje escolhessem algum livro, mesmo que vocês não fiquem vinculados a ele. Que vocês eu queria que vocês lessem uma parte e a gente compartilhasse essas ideias. Algumas páginas, não estou pedindo para ler, vocês vão escolher uma parte. Entendi. Então, depois vocês podem mudar, abandonar, mas é um exercício para a gente se aproximando desses livros. Então, vocês poderiam escolher, o que vocês vão fazer agora, os grupos? Só escolher um livro, e aí eu vou anotar qual é o livro, e se você tiver algum motivo, você diz por que escolheu, se tiver, se não precisa dizer. Dá para fazer assim, vou parar aqui um tempo, uns 5 a 7 minutos, tá certo? Só para vocês escolherem os relatores apenas, mas vocês estão aí em grupo, não sei se vocês podem já criar os grupos de WhatsApp, para a gente começar a exercitar o acesso a essas informações. Mas eu concordo com vocês, pode ficar, não precisa ser hoje, não, pode ser depois. Mas a gente já vai se aproximando já dos objetos. Tá certo? Eu ainda vou terminar a aula hoje. Então, podemos 5 minutos para escolher os livros. Os livros só podem estar no link, né? Está no link, Você clica lá e tem pastas, aí você clica nas pastas, tem 1 ou 2 artigos e livros, e aí eu quero que vocês só vejam, e tem os temas, análise econômica, criminologia crítica, tem os temas. Eu sei que vocês ainda não viram tudo, mas a gente vai, até o final do dia eu tenho que passar aqui. Eu vou dar só 5 minutos, tá certo? Só para que vocês olhem. Talvez nem precise voltar. Dê uma olhada aí nesses livros.
Professor? Estão conseguindo abrir a página? Sim. Deu Professor, certo, né? pronto. Aí o senhor quer que a gente fale aqui ao senhor agora o Não livro? precisa não, mas eu quero que vocês pelo menos escolham depois, quando voltar, gente, se não deu tempo, que eu tenho o tempo está corrido, quando a gente voltar, aí cada um de vocês fazem isso, que eu sei que tem alguém que está perguntando aí, está no link. Eu vou compartilhar o link aqui com o pessoal no Joga chat. aí, joga aí o link, por favor. Pronto, o meu grupo, professor, já escolheu. Se eu Pronto. quiser anotar, Pode viu? dizer, pode É dizer. o do Delito e das Penas, de Beccari, vai ser o clássico. Tá certo. Para a gente evitar. Consegui. Entrei aqui Eu na vou evitar página. repetir, viu? Tá certo? Vamos evitar repetir, Certo. para não ficar até enfadonho, né? Porque se alguém pegar o mesmo trecho do outro, vai ficar enfadonho a gente ouvir. Então, a gente só vai escolher os livros agora, né? Aí, um momento, deixa eu anotar aqui. Professor, Sim. no grupo 5 nós ficamos. Tem duas sugestões aqui, né? Na Peraí, verdade, deixa eu só pegar aqui. O grupo, qual foi o que escolheu Becaria? Foi que número? É o grupo 2, Grupo, Ramon. grupo 2, já sei. Então, escolheu livro Becaria, né? Aí o Isso. grupo 5 escolheu. no grupo 5 tem duas sugestões aqui, na verdade. Um é o Manual de Persuasão da FBI e o outro é o Bibliografia Temática, Organização Criminosa. Tá certo. Tem esse livro aí? Tem? Deixa eu ver aqui. Está lá na pasta de versos. Não, vamos tirar essa pasta de versos, excluir. Não, porque aí eu acho que tá muito diversos aí. Aí eu não estou nem trabalhando esses livros. Mas não apaga, não. Tá? Não, não apago, não. Vou deixar lá. Mas, assim, para o nosso trabalho, eu acho que é melhor a gente escolher só esses livros. Tá certo? Dá Ah, certo. tá. Então, eu Os vou. livros que estejam. Então, a gente vai voltar aqui a deliberar, professor. Volta a deliberar, porque na parte do verso tem livros que aí eu teria que olhar. Professor, Já alguns eu nem li ainda, e alguns não são exatamente o que eu estou querendo que vocês pensem. Pode dizer. professor, licença. Grupo 4, Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Pronto, Alessandro barato. Barata. Barato, exatamente. Aí é um livro que a gente tem que conhecer um pouco. Escolha uma página, algumas páginas, vocês vão escolher um capítulo, fazer uma leitura de uma parte dele e fazer um patchwork. Grupo 4, muito bem, é um livro fundamental no Brasil. Ok. Como Beccaria já foi escolhido, não pode mais escolher,
Barata também não pode mais ser escolhido, tá certo? Pronto, quem não escolheu não tem problema. Quando a gente voltar do almoço, aí vocês me dizem, vocês têm mais um tempinho aí, e fazem as escolhas dos livros. Vão se aproximando dos livros devagarzinho, já viu aí alguns. Abra o conteúdo, vê o que é que está falando, se está alinhado com o que você está pensando ou não. Bom, eu vou falar mais alguma coisa aqui, que é sobre o Labeling Approach. Nós falamos na aula passada... Professor? Pode dizer. Então, no grupo 5, bota esse daí, Justiça Restaurativa, do CNJ. Pronto, muito bom. O livrozinho vai falar sobre a política de tratamento adequado de conflito. Do CNJ, do pensamento sistêmico, resoluções sistêmicas de conflito. Grupo qual? 5. Grupo 5, então, o título é... Diga aí, para eu pegar aqui. Justiça Restaurativa. Certo. CNJ, né? Só tem ele aí nesse livro, nessa página? Sim, professor. Só tem um livro, né? Só tem esse livro nessa parte, que é do CNJ. Ok. Aí, dentro de Justiça Restaurativa, tem outras pastas. Tem Paloma, Rusman, Zé. Exatamente. Aí você escolheu o livro do CNJ. Do CNJ, exato. O Paloma, o Zé... Os outros grupos podem escolher os outros livros, viu? Não precisa ser um livro apenas de justiça restaurativa, não. O outro grupo, se quiser, pode escolher Zé, ou algum livro de Paloma aí e tal. Os dois são de Zé clássico, mas é um livro filosófico já, mais amplo. Então, vamos... Sim. O grupo 6 vai escolher o livro Criminologia, de Garofalo. Acho que é assim que se chama. Beleza. É um positivismo, viu? Um livro positivista, primeiro livro A pronúncia é essa, né? Eu chamo de Garófalo, mas a pronúncia acho que é Garofalo mesmo. Ah? Não, eu não sei, eu falei, mas como eu li. Eu já vi gente pronunciando os dois vezes. Português, Garofalo, em italiano. Professor, posso fazer individualmente esse de Nina Rodrigues, que eu não estou em grupo nenhum. Como é o seu nome? Andréa. Tá certo. Eu vou anotar aqui, Andréa. Professor, só uma sugestão. O nosso grupo não está completo, viu, Andréa? Mas, claro, evidentemente, fique à vontade. Eu só estou abrindo o nosso grupo para acolher outro integrante que eventualmente queira, esteja sem grupo e queira. Você quer, Andréa? Pode ser, tranquilo. Eu coloquei porque, como eu não sou da turma, aí eu achava que os grupos já estavam fechados. Não, André, então você vai para o grupo... 4. Eu não sou administrador do grupo, mas alguém que esteja ouvindo, acho que o Emerson, pode incluí-la, né? Isso, eu vou colocar meu telefone. Vou colocar meu telefone aí. Obrigada, viu, Décio? Camila, Tatiane, Igor, Jarlane, Stephanie, Carol, Germano, Décio e Andréa. Grupo 4, André ficou aí com o grupo 4, Barata. Pronto, beleza. Pronto, então, para a gente terminar aqui, eu vou só refletir. Nós vimos na aula passada um pouco sobre... Então, esse é o quadro geral da criminologia europeia. Esse quadro ele vai entrar em crise e vamos surgir a criminologia estadunidense, que é uma... Veja que a criminologia positivista ela é enfática na antropologia. A americana vai enfatizar outro conhecimento, que é o conhecimento sociológico. Tanto é que esse período do século XX ele vai ser chamado de sociologia do crime. Porque é para fazer o contraste com a antropologia do crime, que era baseada em positivismo. Hoje, a antropologia não segue, evidentemente, as linhas do positivismo. Os criminólogos antropólogos continuam fazendo pesquisa, mas eles já estão alinhados com os sociólogos. Só que há uma diferença.
os antropólogos, quando eles vão fazer pesquisa de criminologia, eles aproximam mais o objeto, eles vão para o campo mais perto. Os sociólogos, ele tem também a etnometodologia, mas eles procuram fazer um distanciamento. Então, existe uma sutil diferença entre a criminologia da sociologia e da antropologia. Mas o que nós estamos enfatizando aqui é que, no século XX, nos Estados Unidos, a ênfase da criminologia não será mais a antropologia, mas sim a sociologia. E aí eu tenho várias correntes, vou ter a escola positiva, a escola de Chicago, que também é chamada de ecologia criminal. Depois eu vou ter aí teoria do colarinho branco, teorias subculturais, tudo vão formar o que se chama de sociologia do crime. Até que, a gente já falou, eu vou pular essa fase de explicação sobre colarinho branco, etc., teorias subculturais, até que, nos anos 50, final dos anos 50, anos 60, vai surgir um novo paradigma, que é o paradigma da reação, que surge com a abordagem das teorias do etiquetamento, ou teoria da rotulação, ou labeling approach. Os teóricos do labeling approach vão dizer o seguinte: o crime é algo construído num processo de interação. O interacionismo simbólico já existia lá no passado, desde a escola de Chicago, a ecologia criminal, já falava das interações que o sujeito aprende. Sutherland já falava nisso, que o crime é algo aprendido, né? Mas agora isso vai ser levado a últimas consequências. Ora, se o crime é aprendido, existe uma série de consequências que levam ao sujeito a ser definido como criminoso. Então, a teoria do etiquetamento vai dizer, vai mudar o paradigma. Enquanto o paradigma anterior era a reação, enquanto o paradigma anterior era causas que levam ao crime, agora eu vou dizer, não, existem interações entre sujeitos em um grupo, e essas interações levam a que um grupo dominante defina outro como dominado, ou como criminoso. E são esses processos de interações que fazem com que alguém seja definido como crime. Essa visão muda o objeto da criminologia. Enquanto a visão positivista ainda é de busca das causas, era uma visão individualista, buscava as causas do crime no indivíduo, agora os sociólogos do etiquetamento vão buscar as causas do crime no próprio sistema de controle. A questão do crime não é uma questão individual, mas é uma questão que está na polícia. E esse paradigma pode na polícia pode estar na prisão, pode estar na autoridade, na família, na escola, no padre. Essas pessoas é que formam um conjunto hegemônico de saber, surgem um grupo dominante, surgem empresários morais, imagine hoje na época da internet, e esses empresários morais é que definem quem ou não é criminoso. Quem é ou não vítima. Alguém aparece com uma versão e você pode simplesmente não acreditar na versão dessa pessoa. Ele não ser definido. E esse processo de interação é interessante porque na interação simbólica, nos processos de etiquetamento, a pessoa ela rejeita a etiqueta, o etiquetado ele rejeita, mas em algum momento algumas pessoas vão aceitar, incorporar essa etiqueta e passar a agir de acordo com ela. Eu digo isso para os meus alunos. Normalmente, quando eles vão apresentar trabalhos, né, em sala de aula, que o interacionismo simbólico acontece mais concreto. É diferente aqui, é que praticamente não existe interacionismo simbólico. Existe, mas é muito pouco, porque tem um vídeo, tem uma separação, a comunicação está prejudicada.
Mas na interação simbólica entre duas pessoas, numa sala real, em presença física, aí acontece uma interação simbólica. E aí, por exemplo, eu digo isso, alguns alunos dominam o assunto, mas quando eles vão apresentar algum trabalho, eles se apresentam de forma que, demonstrando que não sabem do trabalho. Isso leva com que o professor leve a um processo de etiquetagem e defina aquela pessoa como alguém que não merece nota, que não estudou. O que eu estou refletindo aqui, que vale para o crime, vale para qualquer outro comportamento. E se o aluno ele recebe a informação de que estão dizendo que ele não tem nota, que ele não é burro, que ele é burro, que etc., ele pode incorporar isso e realmente ele se passar a comportar assim. Eu sempre digo o exemplo da minha filha, que ela não gostava de matemática, e eu sabia que ela estava incorporando a etiqueta de que ela não gostava de matemática, mas eu passei a elogiar, mesmo elogiando, né? E hoje ela adora matemática, né? Eu não estava elogiando falsamente, mas eu estava enfatizando os aspectos positivos, não os aspectos negativos. Se você enfatiza os aspectos negativos, você vai ter alteração no comportamento da pessoa. Se você diz que uma pessoa é perigosa, ela será perigosa. E ela se tornará perigosa porque ela própria vai passar a agir assim. Então, me lembro também que uma vez eu fazendo audiência de custódia, eu peguei o sujeito com uma lista enorme, uma lista extensa. E eu olhei assim, veio na minha cabeça. Esse sujeito é perigoso. Eu etiquetei. Nem tem, só com a lista de crimes. Era em torno de 14 crimes, sei lá quantos crimes. Uma lista extensa de crimes patrimoniais. E aí você lendo os crimes, você vê toda a carreira dele. Você já tem toda os processos, carreira criminológica. Depois a gente um dia pode tratar sobre isso. Os crimes, eles cometem, eles são muitos, um próximo do outro, depois eles se distanciam e aprofundam a densidade. O cara vai ficando mais experiente, vai cometendo os crimes mais pesados, etc. Mas, e aí ele chegou, eu tirei essa conclusão, mas ele chegou na minha sala e disse, doutor, eu estou com medo. Você está com medo? Né? Medo de quê? Não, eu estou com medo porque o cara que deixou lá comigo, que eu estou dividindo a cela ali agora, né, antes da audiência, ele é do PCC. E, veja, olha, eu pensando que era um sujeito altamente perigoso, que quando ele veio falar comigo, com medo. E eu sabia quem era esse cara. Ele já tinha passado, né, na audiência comigo. E a imagem que eu tive desse cara, que ele disse que ele estava com medo, eu disse, rapaz, esse é um cara que está no início de carreira. Para mim, eu realmente achei estranho. Eu disse, meu amigo, ele que tem medo de você. Não venha com essa de que você está com medo. Um cara no início de carreira, estava começando ali. Agora eu disse que era do PCC, o outro que tinha uma bagagem muito maior do ponto de vista de história com a violência e o conflito, com medo do outro. Mas para você ver, porque a etiqueta ela é muito variável, e é um problema dessa teoria. Quem vai ser etiquetado, quem incorpora a etiqueta. No cinema brasileiro de retomada, ele retoma com dois filmes, um filme fundamental, que é Central do Brasil, e a fase de retomada, ela termina com Cidade de Deus. Não sei se vocês assistiram, mas é um grande filme de Fernando Meirelles, um grande filme nacional que encerra, podemos dizer, a fase de retomada, né? E tem uma passagem do filme que eu acho fundamental, que é aquela passagem em que Dadinho se transforma em Zé Pequeno. Dadinho era um sujeito ali fracote, mas no momento ele entra para tomar uma boca de fumo, e alguém chama ele de Dadinho. Ele diz, Dadinho, caralho, meu nome é Zé Pequeno. Ou seja, ele incorporou a personalidade, a etiqueta de Zé Pequeno, de sujeito perigoso, e passou a agir como sujeito perigoso. O paradigma da reação, então, ele vai transferir a reflexão do objeto da criminologia do criminoso
para o sistema de controle. E vai deixar aí de ser integrado. A criminologia deixa de ser integrada, ela deixa de auxiliar o direito penal, ela vai criticar o direito penal, começar a refletir sobre o problema do direito penal, do sistema de justiça criminal, as suas agências, a autoridade, como se dá essa... E para que você seja definido como crime, você pode ou não cometer crimes. Você pode ou não cometer crime. Você pode ser definido como criminoso, você pode ser definido como criminoso até putativamente. Imagina as reflexões dessa teoria no âmbito do processo penal, dos métodos de obtenção de verdade. Se você for definido como criminoso, você não precisa ter cometido um crime. O sistema vai, e aí eu pego todo o sistema de controle e incluo aí a polícia, as testemunhas, as pessoas são levadas a acreditar que você é o criminoso. Então, alguma dúvida sobre essa questão? Para mim está ok, professor. A partir daí, para a gente fechar, a teoria do Tequetagem vai tratar a abordagem das cerimônias, né? Garfinkel tem um texto sobre cerimônias degradantes e como, a partir de como o sujeito é definido como criminoso, como o sistema processual de justiça vai criar cerimônias de degradação. Que essas são cerimônias de rebaixamento, né? De como o sujeito é classificado como inferior. E essas cerimônias de degradação, eu acho que Emerson, como advogado, já deve ter sentido na prática. Eu já senti, quando eu advogava, nem tinha noção disso. O judiciário, ele pratica direto, não só com presos, viu? Não só com presos. Às vezes, são pequenos rituais dentro do judiciário. Me lembro de uma audiência que eu estava fazendo, e o preso disse, por que o meu copo é de plástico? O copo do promotor, do advogado e do juiz são de vidros, mas o meu é de plástico. Olha que reflexão. Olha que reflexão. Por que eu estou algemado? Por que eu estou com essa roupa? Aí a gente vai dizer, porque você é criminoso, porque você é diferente, porque você é monstruoso. Então, mas no paradigma, né, da reação, a gente vai criar os problemas, partem de como o sistema de controle reage ao crime, trata e visualiza o crime, né? Como ele produz esses monstros, e como a definição social desses monstros vai impregnar no julgamento das testemunhas, dos policiais, dos juízes, promotores, etc. Professor, e aí nesse ponto é que eu entendo que, por exemplo, a aplicação da crítica, digamos assim, da etiquetagem é mais grave, digamos assim, e é passível de não ser aceito justamente por quem está no sistema jurídico. Diferente quando eu escuto críticas de leigos, do cidadão comum, que desconfia do comportamento, da vestimenta, ou seja, lá do que for, de qual aspecto for, de uma determinada pessoa, e aí alguém já grita, já fala, não, ele é preconceituoso, ela é preconceituosa. Tá? Agora, quem está no sistema jurídico e ter uma conduta assim, aí eu entendo que é algo assim mais, digamos, até perigoso também. É perigoso, mas a etiqueta é uma meta-regra social que é importante para a vida em sociedade. Isso é problemático dentro do sistema jurídico, porque é importante na sociedade? A gente cria metas, regras que estão, vamos dizer, conceitos, abstrações, para facilitar a vida, né? Então, você vê um cão e você tira algumas conclusões, se é um pitbull, aquilo é perigoso, etc. Então, essa meta-regra,
auxilia na vida em sociedade. E, claro, a gente, como do ambiente jurídico, a gente teria que ter esses filtros e cuidados com as metas-regras, porque isso é a sociedade comum que faz, não o campo jurídico. Mas é impossível separar. O sujeito que está no campo jurídico, ele é um sujeito comum também. Ele traz para o campo jurídico as metas-regras, que são essas conclusões abstratas que vão gerar etiquetas, julgamentos, pré-julgamentos. Exatamente. Em que pese eu entender que, por ser um sistema, no caso assim, restringindo ao campo jurídico, aos atores do campo jurídico, né? O advogado, o promotor, o juiz, o acusado, né? Então, eu entendo que isso aí é como se fosse um sistema quase que fechado, ou retroalimentado, que tem que ter as variáveis sempre se atualizando e sempre formulando novas conclusões, novos modelos para... Então, existe a experiência. Aquelas pessoas que estão ali têm experiência, sabem, conhecem, sei lá, o histórico e tudo mais. Tá, mas aí não pode pegar aquele histórico daquele indivíduo e generalizar para qualquer um que aparecer ali na frente. Então, quando a gente tem algumas decisões teratológicas por aí, inclusive até de tribunais, que, imagine, se negam a conceder determinado direito, uma liberdade, alguma coisa assim, simplesmente por ignorando o contexto realmente daquela pessoa e seguindo apenas uma afirmação de um lado, de um campo, de um daqueles jogadores ali do sistema, de um player ali, e diz, não, essa pessoa realmente ela é uma pessoa que é perigoso para a sociedade. Sendo que a pessoa, sei lá, imagine, ele é um vendedor de fruta que se envolveu em um momento pontual, mas a partir daquele momento ele virou alguém perigoso à sociedade que não pode estar livre, tem que estar ali junto, à mercê, inclusive, de integrantes de facção, por exemplo, que pode ser, que ele não faz parte, mas pode ser cooptado. Verdade, essa é a questão criminológica, é um problema. Eu escrevi até um artigo sobre isso, faz tempo, era Retórica da Personalidade Distorcida, o título. Pode dizer. Só para entrar nessa discussão, eu estava justamente pensando também como o Emerson tinha colocado. Tem uma fala do senhor, que fala justamente da vestimenta, isso já foi bem no início, de que influencia no julgamento. Aí eu estava justamente pensando nessa questão dos atores também. Eu fiquei pensando assim, não deveria influenciar, quando você disse assim, quando o preso vai para uma audiência com as vestimentas do presídio, isso influencia no julgamento. Aí eu fiquei pensando, cara, se a gente estivesse diante de um tribunal de júri, aí a gente poderia até pensar, e realmente influencia ele estar com a vestimenta. Mas dentro de uma audiência, eu já penso diferente, porque o Nelson colocou aí os atores lá, juiz, promotor, e isso não deveria, na minha concepção, influenciar. Não deveria, mas são humanos. E vivem em sociedade. Eu concordo com o senhor, são humanos, mas aí eu fiquei pensando, está faltando a qualificação para se ter esse pensamento, porque com certeza. Quando a gente pensa no âmbito do tribunal do júri, que aí quem vai julgar, abre aspas, são pessoas que não é da área, não são juristas, não são operadores do direito, aí a gente até pensa isso irá influenciar, sim, com certeza. Aí, quando pensa nos atores realmente do direito, o juiz promotor, eu fiquei pensando, então falta realmente uma qualificação, uma visão dessa. Eu acredito que isso talvez não influencie Vossa Excelência, porque já partindo dessa aula que o senhor está dando para a gente. Mas eu também faço etiquetagem, porque isso é natural do ser humano, da vida em sociedade. Eu tenho as minhas etiquetas, que a gente faz isso com naturalidade. É difícil a gente imaginar, e se você imaginar psique, quando a gente fala em psique, psique humana. A psique humana é muito complexa, e ela não é formada só pelo que a gente tem como consciente. A psique também tem um inconsciente. Então, os seus pensamentos, que são as formações da sua mente, a partir do que você crê, as suas crenças, não é só pelo que você tem como consciente, mas pelo que também está inconsciente na sua mente.
Então, aquilo que você está pensando, eu posso estar até dizendo, bem, a criminologia crítica vai dizer isso. Você acha que tem neutralidade? Não existe neutralidade. Nem naquela pessoa que acredita piamente que está agindo com neutralidade. Eu acho que é essa complexidade da psique humana. Na próxima aula, vamos tentar abordar, aprofundar esse problema. Eu vou, como não sei se vocês estão visualizando a tela, isso tudo, veja, o paradigma da reação, ele vai criar uma mudança de paradigma, ele vai criar também, eu estou no final dos anos 70, vai criar várias correntes teóricas. Eu vou dividir em duas grandes traços teóricos, os que vão legitimar o sistema, que é o que o positivismo já fazia, as correntes que ainda vão dizer, não, peraí, calma, a gente vai ter que legitimar o sistema ainda, né? Então, quais são essas correntes legitimadoras do sistema de controle? O garantismo, ele legitima o sistema, não, peraí, a gente precisa do sistema penal, porque sem o sistema penal, a gente vai ter vingança privada. Se lembra que Beccaria falava isso, né? É guerra de todos contra todos. Então, a gente precisa que tenha alguém limitar a sua liberdade para poder ter segurança. Então, eu tenho que ter direito penal. Então, vamos legitimar. Então, os garantistas, eles não são abolicionistas, eles são garantistas. O garantismo, eles defendem o direito penal. Agora, o direito penal mínimo. Porque muito direito penal acaba desestruturando o próprio direito penal. Então, nada como legitimar o direito penal, como dizer, vamos ter direito penal, agora um direito penal mínimo que seja efetivo, pelo menos isso. Nós não temos garantismo jurídico no Brasil, nós temos prima ratio. O que é prima ratio? A ideia de que o direito penal serve para tudo. O garantismo vai dizer o contrário, o direito penal não serve para tudo. Bem, nós não temos ainda garantismo. Na política garantista aqui não podemos dizer que tem. Como se tudo se é resolvido com o direito penal. Dentro da legitimação do sistema tem a análise econômica do direito. Novamente, Beccaria, de novo, lá influenciando, tanto influencia o garantismo, como influencia a análise econômica do direito. Depois a gente volta para essas soluções legitimadoras. E, a partir da reação, do etiquetamento, eu vou ter vertentes não legitimadoras, que é a própria teoria de etiquetamento, que é uma teoria de não legitimação. O problema está no sistema de controle. A criminologia crítica, a gente vai ver o que é isso, vai deslegitimar o sistema. E os teóricos, de forma geral, os teóricos abolicionistas. Né? Então, eu acho que deu para a gente ter o quadro geral, então, né, entre os legitimadores e os deslegitimadores. Daqui a 1 hora a gente volta, 1h15, tá ok? Ok, professor. Beleza, então, até 1h15, vou interromper a gravação. Bom, bom apetite a todos. Até Bom logo. apetite a todos.